Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é: de onde vem esse preconceito contra o agro, que parece que habita parece que domina a nossa intelectualidade? Alguns, boa pergunta. A maioria dos setores da mídia. Eu era Eco 92, Rio de Janeiro, você lembra disso? Eu era presidente da Sociedade Rural. Que, aliás, foi a primeira COP, né? Foi a primeira, pré-COP, a COP. Dali que nasceu a COP. Ideia dessas COPs. Eu era presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu vi que ela ia ter e comecei, vamos preparar a mim e preparar os nossos associados para esse evento, né? E fui a 2 conferências internacionais de agricultura e meio ambiente, uma da FAO, na Holanda, Hertogenbosch, né? E uma da FIPA, Federação Internacional dos Produtores Agrícolas, em Reykjavik, né? E cheguei lá, tal, vou me preparar, tal, eu vi que eu, como brasileiro, talvez por ter Amazônia, eu já era naturalmente muito mais ambientalista do que eles lá. Aí voltei e tal, fizemos uma cartilha que distribuímos para o associado da Sociedade Rural Brasileira, que era assim: valorize sua propriedade, preserve o meio ambiente. Eu tenho um texto introdutório que eu fui ler outro dia, em 1992, né? Pô, nós somos ambientalistas. O produtor rural quer deixar para o guardião da natureza. O produtor quer deixar para o seu filho melhor. Ele não quer destruir. Está nele. Agora, às vezes, por exemplo, você era orientado a derrubar até a margem do rio, porque tinha pernilongo, malária e tal. Daí se criou a APP. Aprendemos com a ciência que devia deixar uma faixa. Então tem esse aprendizado com a ciência, faz parte de você evoluir. Agora, o ambientalista, desculpe, a maioria, mas tem exceções, logo, mas a maioria se acha dono do assunto. Ele não aceita que eu seja ambientalista melhor do que ele, porque eu vivo aquilo, ele não, ele está lá no... O senhor acha que nessa corrente de ambientalismo existe um preconceito contra a agricultura? Total. Às vezes eu detecto isso. Não, veja bem, nós tivemos o Código Florestal, que houve um debate de 2 anos no Congresso Nacional, audiências públicas em todos os estados, foi dos maiores debates pós-constituinte, né? Foi aprovado por 411 votos a 60 e poucos. Portanto, ampla maioria. No dia seguinte, o ambientalismo e o Ministério Público estavam no Supremo Tribunal Federal, julgando como inconstitucional. E ficamos anos... 7 anos! 7 anos no Supremo para decidir. 7 anos o Supremo decidiu que não, podia ter sido um pouquinho mais rápido, né? Mas 7 anos, né, no limbo. Né? Daí, depois, 2 anos aqui em São Paulo, demorou 2 anos, Tribunal de Justiça e tal. E o Ministério Público tal, o que vai fazer? É preconceito mesmo. Eu queria acrescentar, Mota, sobre essa sua pergunta, eu acho que hoje a maior batalha nossa, e não é só do agro, eu acho que a maior batalha do empreendedorismo, da livre iniciativa, ela está acontecendo nesse momento aqui do Conexão, numa sala de aula. E nós estamos perdendo de lavada. É verdade. Esse é o problema. Tanto é que um grupo de mulheres do agronegócio, o Pedro conhece muito bem isso, eles criaram um projeto que se chama De Olho no Material Escolar. O que essas mulheres fizeram, Mota? Elas foram... O que estão ensinando para os nossos filhos nas escolas? Escolas públicas e escolas privadas. Elas fizeram uma análise, então pegaram quais são os livros que o MEC recomenda para as escolas públicas. Pegaram acho que 90% ou 92% desses livros e contrataram a USP, para não ter, olha, não é partidarismo, não é um agricultor que está analisando, e toda vez que se fazia alguma referência ao agronegócio, eles faziam uma pontuação, é positiva ou negativa. Mais de 60% das referências ao agronegócio, elas são negativas no livro escolar. Só que dessas referências, apenas 3% tem algum embasamento técnico. Ou seja, nós estamos falando de academia, nós estamos falando de livro escolar. Ninguém mais do que a ciência deveria estar, isso aqui tem um embasamento técnico, mas não tinha nenhum embasamento técnico. O que tinha? Tinha opinião do autor do livro. Eu vi isso em livro escolar dos meus filhos, ministro. Então, vou chamar a Letícia aqui. Chame a Letícia. Então, o que você perguntar? A presidente hoje chama Letícia Jacinto. Neta de um amigo meu. Foi do Conselho da Sociedade Rural Brasileira comigo. O que está acontecendo com tudo isso? Se você pegar hoje, 28% da sociedade brasileira tem uma visão antagônica em relação ao agro.
Uma visão assim não positiva. Desses 28%, 55% tem até 29 anos. Então isso é fruto dessa doutrinação no banco escolar. A gente precisa mudar essa... Agora, eu diria, não é só no agro. Isso que eu estou dizendo, é contra a livre iniciativa. É uma cultura. Até esses tempos atrás eu fiz uma reunião com várias entidades que defendem o livre mercado. Falei, por que a gente não põe de olho na liberdade econômica? Nós temos o de olho no material escolar, que avalia o agro. Por que a gente não avalia? O que os nossos livros, até na universidade, estão falando de empreendedorismo, estão falando de livre iniciativa. Aí você vai ver a surpresa. É uma grande confusão do momento, eu diria. Né? Porque eu não queria entrar no negócio partidário, mas você vê que confusão que nós estamos aí, né? Mas eu acho que vamos ficar no agro, né? Porque é um grande. O Pedro está comportado hoje. Vamos ficar no agro. Em 90, quando eu fui presidente rural, tem muitos ambientes que eu entrava e você sentia isso na pele. Chegou o latifundiário líder do atraso. Né? Hoje não acontece mais. Né? Eu sou o mesmo, hein? Hoje, como deu certo, ele ficou com uma raiva da gente. Ele ficou com uma raiva. Porque apesar deles falarem mal, escreverem mal, falarem mal, nós demos certo, pô. Entendeu? Nós demos certo porque um dia eu falei assim, tal. Olha, eu falei, gente, se o agro for isso tudo, eu mudo de atividade. Né? Eu não nasci pecuarista, eu vou fazer outra coisa. Não é verdade isso. É verdade que deu certo. E deixa muita gente nervosa, porque deu certo, apesar deles falarem, escreverem. Que coisa interessante é que eu falo, Mota, as pessoas elas não começam a entender o impacto que isso tem para o país, não é para mim como produtor. Principalmente para o país. O Brasil lá fora está deixando de ser o país do futebol, está deixando de ser o país das praias ou do carnaval que a gente vai ter logo logo, mas é o país da comida. Você chega no Oriente Médio hoje, é impressionante como eles identificam o Brasil com o frango, que nós somos o maior exportador de frango. Olha que coisa interessante. Nós somos o maior exportador de carne halal do mundo, que é a carne que vai para os muçulmanos. E, ao mesmo tempo, Mota, nós somos o maior exportador de carne kosher para o mundo, que é para os judeus. Ou seja, está aí esse imbróglio todo, né? Judeus, Hamas, essa coisa toda, Israel, e nós somos os maiores fornecedores de alimentos para ele. Então, o Brasil... Hoje ele tem um protagonismo no cenário mundial que as pessoas elas não conseguiram, não caiu a ficha ainda sobre esse papel. Porque eu acho que tem, me corrijam se eu estiver errado, a minha percepção é que há duas forças, duas narrativas contribuindo para atacar o agro. Uma é a narrativa ambiental, né, que o agro destrói o meio ambiente. Eu vejo pessoas jovens me dizendo que eu parei de comer carne porque a carne destrói o meio ambiente. Uma narrativa, né? Essa é a narrativa número 1. E tem a narrativa número 2, que é o seguinte, é a narrativa da reforma agrária, que todo mundo tem direito a um pedaço de terra. Os grandes latifundiários não permitem isso. E aí, de vez em quando, eu pergunto, mas realmente, de onde vem esse direito a um pedaço de terra? Você tem o direito a um pedaço de terra se você comprou o pedaço de terra ou você herdou. E mais, esse mito da reforma agrária, que é uma coisa que ninguém sabe explicar muito bem, que eu pergunto... Esse acabou. O que é essa reforma? Não, esse acabou. Outro dia me ligaram e falaram, nós queremos fazer não estamos fazendo aqui um documentário sobre o MST. Eu falei, não façam isso, gente. É valorizar defunto. Porque eles perderam, eles já foram uma força que incomodou muito. Uma força... Hoje o que sobrou? Sobrou o boné, a grife do boné, porque não deu certo a reforma agrária. O senhor sabe que lá no Rio de Janeiro, se o senhor for na praia, no sábado, no domingo, o grife do boné. vai ver várias pessoas ali em Ipanema, na região mais rica, sobrou com o boné sobrou e a grife do boné. Eu falei, vocês querem fazer? Façam um documentário sobre os assentamentos, que são milhares, e que eu digo, infelizmente, não deram certo. Queria ver aquilo produzindo, queria ver aquelas famílias bem. Né? Não deu, lógico que tem exceção. Não, tem exceção, tal. Lógico, toda regra tem exceção. Mas não deu certo, e não deu certo porque essa ascensão econômica não é a terra. Entendeu? A terra é o hardware.
né? É ali, é como produzir, é como trabalhar. Essa sua descrição foi perfeita. Até é o hardware. É o hardware. Sem o espírito empreendedor, né? Sem a tecnologia, sem estar inserido numa cadeia, sem ter o comprador, sem ter o porto, sem ter o imposto atrapalhando, o governo atrapalhando. Título de propriedade. Com 95%. Agora, acabou de ser um relatório agora do Tribunal de Contas da União. 95% Mota, dos assentamentos do Brasil, são mais de 1 milhão de famílias, não tem ainda título de propriedade. Explica para mim, que realmente esse programa está sendo uma oportunidade de eu aprender muitas coisas. O que é um assentamento? Porque o que a gente tem a impressão é o seguinte, que há no Brasil um grande número de pessoas que são agricultores, mas não têm terra. Então, esses agricultores são colocados na terra e aí eles vão ter uma vida, né, tranquila, próspera. O que é um assentamento? Vamos usar aquela expressão do Lenin lá do Japão, que ele dizia o seguinte: eu acredito em Deus, mas eu quero ver os fatos, eu quero ver os dados, porque os fatos eles são teimosos, né? Você quer tentar dar a tua opinião, mas tem os fatos. Qual que é o fato hoje? Estou falando de agricultura, não estou falando de pecuária. De agricultura, numa média, a gente usa de 65 a 70 milhões de hectares para fazer agricultura e ser essa potência que a gente é. Todo o agronegócio brasileiro, agricultura. Sem produção de carne, sem pecuária. 65 a 70 milhões de hectares, somos o maior exportador de açúcar, maior exportador de café, maior exportador de soja, maior exportador de milho, maior exportador de algodão. Agricultura. Aí, se você pega o que aconteceu na área da reforma agrária, nós já temos mais de 80 milhões de hectares que foram desapropriados. Porque o que é a reforma agrária? A reforma agrária o governo chega, ele desapropria uma área, ele não está comprando uma área, ele está desapropriando essa área e depois ele divide essa área para esses agricultores que não são... De onde vem, deixa eu só lhe interromper para fazer essa pergunta, de onde vêm essas pessoas que estão assentadas, que são assentadas? Onde elas estavam antes? O que elas faziam? Às vezes eram produtores rurais, eram os antigos boias frias, por exemplo, na colheita da cana-de-açúcar, que você tinha isso aqui lá no passado, coisas desse tipo. Que perderam o emprego por causa da mecanização. Aliás, uma coisa interessante, o Brasil é o único país do mundo que é 100% a mecanização da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos continuam queimando a cana-de-açúcar. A Flórida esse ano deu mais de 8 mil autorizações para queima de canavial. Só para você ter a Austrália continua queimando, o Haiti continua, o Tahiti continua queimando. Então, o Brasil, nessa parte ambiental, ninguém foi tão igual. Então, nesse processo, o que a gente está querendo dizer? Veja, você já desapropriou um volume de terras maior do que o agro é. Então, não é mais uma questão de terras. E essas terras, para que elas estão servindo? E essas terras que o relatório agora, o Tribunal de Contas fala, 95% dessas pessoas ainda não têm um título de propriedade. E nessa pesquisa, o principal pedido deles não é nem tanto um crédito que eles precisam, não é de, eu quero o quê? Eu quero o meu título de... Eu quero ser dono desse pedaço de chão para eu chegar num banco, fazer um financiamento e poder plantar... Poder transferir isso para o meu filho. Eu tenho administradores de fazenda há 20 anos que tem um pedaço de terra que querem transferir para os seus filhos, mas não conseguem. Só esclarecer uma dúvida. Esses 80 milhões de hectares que foram desapropriados, qual o percentual deles que já foi ocupado com 100%. 100%. Não, existe um assentamento... Mas que estão abandonados. Então, com as exceções. Hoje, a área de assentamentos, resultado da desapropriação, é maior do que toda a área de plantação do agronegócio. De agricultura. E vou te dar outra informação. Sabe quanto que nós temos de reservas indígenas? 118 milhões de hectares. Quase o dobro do que nós usamos para a agricultura. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tanto a questão da reforma agrária, da questão fundiária, como a da questão indígena, não é mais uma questão de terra. Olha, outra questão indígena, tem um conflito, está no Supremo, a gente vê que tem uma grande questão, né? Que a gente chama de marco temporal. Marco temporal. Eu ia perguntar lá na frente. Uma grande questão. Reserva Yanomami, que é a maior delas, que é também do Collor, né? Acho que ele delimitou e o Fernando Henrique assinou, é uma coisa assim. Está toda invadida por garimpo. Quer dizer, o problema indígena é ordem, é poder público. Quer dizer, ele faz uma reserva para o indígena, deixa para o indígena, não deixa invadir.
Né? Depois você pode entrar toda a discussão se o indígena pode decidir o que ele quer, porque a FUNAI também não deixa, mas isso é outro, eu não vou entrar nesse mérito. Mas você tem a reserva lá delimitada, está lá, a reserva indígena. Hoje você tem cadastro ambiental rural, tem cadastro ambiental rural em reserva indígena, o cara faz o que quer, e o governo, que é o responsável pela ordem fundiária e ambiental, não toma providência, pô. E você não vai, o SICAR, que é o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, fica fora do ar 3, 4 dias. Pô. Então, que prioridade é essa? Se até computador falta. É uma pena. E daí, qual que é o fácil, a saída fácil? A culpa é do produtor. É uma saída fácil, mas, assim como a questão agrária não deu certo, e eu hoje, que era o líder latifundiário em 90, sou reconhecido como líder moderno do setor, em qualquer lugar. Mudou. E eu não fiz trabalho de comunicação nenhum. Foi um reconhecimento do que aconteceu. Mais um pouco, eles vão reconhecer como líder ambiental. Mas vai faltar, não sei se eu vivo até lá. Mas o Brasil agora, é assim. Pedro, nesse ponto, Mota, se você perguntar hoje qual que é o principal problema, a maior praga hoje do agronegócio não é uma lagarta na soja, não é a febre aftosa nos nossos rebanhos, mas é a comunicação. Se meu pai veio para cá, os meus avós, na fronteira agrícola de abrir machado, aquela coisa, hoje a nossa fronteira é a fronteira da comunicação. A gente precisa contar, Pedro, melhor essa história e combater esse discurso daquele cara que está lá na praia com o boné, que não tem a mínima ideia. Hoje, Mota, por trás de um grão de soja que nós estamos exportando, você tem mais tecnologia que você tem no último iPhone que a Apple está lançando agora.